Hoje, vamos embarcar numa jornada por uma das passagens mais icônicas e misteriosas da Bíblia. O encontro de Moisés com a sarça ardente, arbusto em chamas, mas não se consome. É uma história sobre chamado, transformação e a revelação de um Deus que se importa profundamente com o sofrimento do seu povo. Estão prontos? Então, vamos lá! Para entender a grandiosidade deste momento, precisamos primeiro lembrar quem era Moisés naquela altura. Ele não era o grande libertador que conhecemos. Longe disso. Após fugir do Egito por ter matado um feitor egípcio, Moisés vivia uma vida simples e anônima como pastor em Midian. Ele tinha uma esposa, filhos e um sogro chamado Jetro. Durante 40 anos, a sua rotina era guiar ovelhas pelo deserto, longe do poder e da glória do palácio onde fora criado. Ele era um homem que provavelmente pensava que os seus melhores dias já tinham passado. Um fugitivo com um passado complicado. Um dia, enquanto guiava o seu rebanho pelo deserto perto do Monte Horebe, também conhecido como o Monte de Deus, algo extraordinário aconteceu. No meio da paisagem árida e monótona, Moisés viu uma luz a piscar à distância. Um arbusto, uma sarça, estava completamente em chamas. Mas havia algo estranho. O fogo ardia intensamente, mas o arbusto não era consumido. As folhas não se transformavam em cinzas, os galhos não se desfaziam. A sarça ardia, mas permanecia intacta. A curiosidade, uma das nossas características mais humanas, apoderou-se de Moisés. Ele pensou consigo mesmo: que coisa fantástica! Tenho de me aproximar para ver por que é que a sarça não se queima. Este pequeno passo, movido pela curiosidade, foi o primeiro passo em direção ao seu destino. Às vezes, as maiores mudanças nas nossas vidas começam com a simples decisão de olhar mais de perto para algo que nos chama a atenção. Quando Deus viu que Moisés se aproximava para observar, ele chamou-o do meio da sarça. Imaginem o choque. Não era apenas uma visão, era uma comunicação. A voz disse: Moisés, Moisés! A resposta imediata de Moisés foi de prontidão. Eis-me aqui. Ele estava presente, atento, pronto para ouvir. É um detalhe poderoso que nos mostra a sua disposição, mesmo sem saber quem estava a falar. Então, a voz divina deu uma instrução específica e solene. Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Este ato de tirar as sandálias é profundamente simbólico. Naquela cultura, era um sinal de respeito e reverência ao entrar num lugar sagrado ou na casa de alguém importante. Ao fazê-lo, Moisés estava a reconhecer que estava na presença de algo infinitamente maior do que ele. Estava a pisar num chão santificado pela presença do próprio Deus. Estava a despir-se da sua rotina, do seu passado, para entrar num momento sagrado. Com Moisés descalço e em total reverência, Deus apresentou-se. Ele não disse: eu sou um poder cósmico, ou eu sou uma força da natureza. Ele apresentou-se de uma forma pessoal e relacional. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ao fazer isto, Deus estava a conectar-se com a história de Moisés e do seu povo. Ele estava a dizer: eu não sou um estranho. Eu sou o mesmo Deus que fez promessas aos teus antepassados, e eu não me esqueci delas. A reação de Moisés foi cobrir o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E aqui, chegamos ao coração da mensagem. Deus revela o motivo da sua aparição. Ele diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço os seus sofrimentos. Pensem na profundidade destas palavras. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele está intimamente ciente da dor e da injustiça que o seu povo estava a sofrer sob a escravidão egípcia. E a resposta de Deus à dor não é apenas compaixão passiva, é ação.
Ele continua: Por isso, desci para o livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Esta é a promessa da libertação, a promessa de um futuro melhor, de esperança e de prosperidade. Deus não estava apenas a observar o problema, ele tinha um plano para o resolver. E então, vem o momento que muda tudo para aquele pastor anônimo no deserto. Deus olha para Moisés e diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Imaginem o peso desta frase a cair sobre Moisés. Aquele homem que fugiu do Egito, que vivia no anonimato há 40 anos, estava agora a ser chamado para confrontar o homem mais poderoso do mundo e liderar uma nação inteira para a liberdade. A reação de Moisés é compreensível e muito humana. Ele não grita, sim, estou pronto. Ele hesita. A sua primeira objeção é sobre si mesmo. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele olha para as suas próprias limitações, para a sua insignificância. Ele sentia-se inadequado, incapaz, talvez até um impostor. Quantos de nós já não nos sentimos assim diante de um grande desafio? Mas a resposta de Deus não se foca nas qualidades de Moisés. A resposta de Deus foca-se na sua própria presença. Ele simplesmente diz: Eu estarei contigo. Esta é a promessa mais poderosa de todas. Não importa quem tu és, Moisés. O que importa é quem está contigo. A tarefa não dependia da força de Moisés, mas da presença e do poder de Deus. A confiança não deveria estar nas suas próprias habilidades, mas na fidelidade de quem o estava a enviar. Moisés, ainda hesitante, faz outra pergunta. E se eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Ele queria uma identidade, uma garantia. E a resposta de Deus é uma das revelações mais profundas de toda a Bíblia. Eu sou o que sou. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Este nome, Yahweh em hebraico, revela a natureza eterna e autoexistente de Deus. Ele não é definido por nada nem por ninguém. Ele simplesmente é. Ele é o princípio e o fim, a fonte de toda a existência. A história da sarça ardente é muito mais do que um milagre visual. É sobre um Deus que se revela, que ouve o clamor dos oprimidos e que chama pessoas comuns, como Moisés, para realizar feitos extraordinários. É uma lição sobre como a presença de Deus pode transformar a nossa inadequação em coragem e o nosso passado em propósito. Moisés foi ao Monte Horebe como um pastor fugitivo e desceu de lá como o embaixador do Deus Sou, pronto para iniciar a maior missão de resgate da história. E para nós hoje, esta história convida-nos a prestar atenção às sarças ardentes, nas nossas próprias vidas, aqueles momentos que nos param, que nos despertam, que nos chamam para algo maior. E quando ouvirmos a nossa própria chamada, mesmo que nos sintamos pequenos e inadequados como Moisés, podemos agarrar-nos à mesma promessa: Eu estarei contigo. Muito obrigado por terem assistido e por terem embarcado nesta jornada conosco. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Adoraríamos ler os vossos comentários sobre o que esta história significa para vocês. Até a próxima!